Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva aí em nosso canal. Venha compartilhar, venha se inscrever e que Deus os abençoe. Como sempre neste canal, no nosso canal, tenho eu divulgado estudos e curiosidades bíblicas para o seu crescimento bíblico. E uma das nossas curiosidades bíblicas, o que é o sal insípido? Qual é o sal que Jesus estava dizendo que era pisado pelos homens? Então nós vamos estudar sobre este assunto. Para a base bíblica, vamos para Mateus, capítulo 5, versículo de número 13. Olha o que nos diz: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que há de salgar? Para nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Então esse texto bíblico está dizendo Jesus ensinando algo do seu contexto histórico, da sua época, para que os homens entendessem o que era exatamente algo que seria desprezado, algo que não seria mais útil. Então Jesus ensinava, como sempre tem ensinado nos seus ensinamentos, algo cultural. E quando lemos a Bíblia, sem ter respaldo cultural, nós não entendemos a Bíblia. Aonde nós entendemos isso? Nós temos algo para pesquisar, para estudar, mas a Bíblia ela nos diz algo assim. Jesus ensinando sobre isto, sobre o sal que é insípido, que não era útil para os homens, senão para ser pisado. Mas aonde encontramos algo que nos ensine um pouco mais, além da Bíblia? Nós temos o chamado Talmud, algo que os rabinos de Israel deixaram como tradição, uma tradição oral, uma tradição cultural para Israel e para os seus descendentes, o chamado Talmud. Nós temos vários Talmud, temos Talmud babilônico e outros Talmud, como conselhos e regras e cultura de Israel. E no Talmud nos diz que existe sim um sal que era usado para o sacrifício. Está em Levítico, capítulo 2, versículo de número 13. E toda a oferta dos teus manjares salgarás com sal, e não deixará faltar a sua oferta de manjares, o sal do concerto do teu Deus, com toda a sua oferta oferecerá sal. Então existia o sal que era levado, que era um dos elementos para o sacrifício, tudo extra bíblico que não está na Bíblia, mas que cumprimenta este pensamento e este estudo de Jesus. O Talmud diz que o sal insípido, qual era o sal insípido? O sal insípido não era o sal de Levítico 2 e 13, que era levado ou era usado pelo sacerdote para salgar as ofertas a Deus. Mas o sal insípido, este sal, era utilizado em volta do templo ou na escadaria do templo para que aquele local não viesse estar liso ou aquele local viesse estar estabilizado para que as pessoas passassem. O sal, ele era insípido. Ele era pisado por todas as pessoas que adentravam e saíam do templo, para que aquele local não ficasse escorregadio. Eles jogavam sal ao redor do templo e na escadaria do templo. Os ouvintes de Jesus entenderam muito bem o que ele estava falando sobre o sal insípido. O sal insípido ficava em volta do templo, no chão do templo ou na escadaria do templo, era pisado por todas as pessoas que estavam ali. E aquele sal não era utilizado
ele era simplesmente para ser pisado pelos homens. Então, Jesus ensinando sobre a cultura e sobre o seu tempo, sobre a sua época, usando algo que todos os seus ouvintes judeus entendiam sobre o sal insípido. O sal insípido era o sal que era pisado pelos homens ao redor do templo e na escadaria do templo. Se você aprendeu com este vídeo, venha compartilhar, venha se inscrever. E sempre tenho eu aqui trazido informações bíblicas para o seu crescimento bíblico. Venha compartilhar, venha se inscrever. E que Deus vos abençoe.